Vem pra cá, estamos começando mais um programa. Hoje é dia 23 de abril de 2025. Fica ligadinho. Nós temos notícias, nós temos o esporte, nós temos a previsão do tempo, nós temos os destaques do portal LS e também nós temos entrevista. Hoje a gente vai conversar com o professor Nico, que é o diretor de esportes do Clube Grêmio Fronteira, que aliás está revolucionando aí, sobretudo na parte de esportes. E ele vem contar um pouquinho para a gente dessa transformação bem legal que está acontecendo. O Clube Grêmio Fronteira, que está fazendo 100 anos esse ano aqui em Araranguá. Bom, mas então vamos lá, que hoje é dia 20. Opa, que corte ele fez, Matheus? Acordou? Aqui. Tá aí? Muito bem. Quero ver se tu vai cortar isso depois da edição. Muito bem, hoje é dia 23, hoje é dia mundial do livro. Não entrou. Foi. Hoje é o dia mundial do livro, que foi meu melhor amigo na minha adolescência e na fase adulta também. Eu acho que foi um dos meus melhores amigos da vida. Hoje também é o dia mundial do escoteiro. Ah, tá ali. Aliás, aqui em Araranguá tem o grupo de escoteiros Iriringuá. Aqui no sul nós temos outros. Tubarão tem um que, nossa, é antigo. Criciúma deve ter também na nossa região aqui. É muito bacana, né? É muito. O meu filho foi escoteiro durante uns 3 ou 4 anos. É uma experiência muito legal. Hoje também é o dia da língua inglesa. English Language Day. Congratulations. I don't know who, but enfim. Hoje também é o dia da língua espanhola. Tá lá. Como é que diz parabéns em espanhol, Matheus? Parabéns por este dia. Basta a gente só falar assim, a gente não precisa saber. Por este dia tão especial. Que é dia 23 de abril. Ai, gente, eu me divirto. Vamos lá, então. Vamos lá, passando a página aí, vamos falar de clima. Hoje, Araranguá, neste momento, está com 22 graus, predominantemente nublado. Um pouquinho mais quente que ontem. 25 graus é a máxima de hoje e a mínima é de 14 graus. Em Criciúma, 22 graus também nesse momento, predominantemente nublado, a máxima também é 26, um pouquinho mais, né? E a mínima é de 13 graus. Em Tubarão, 22 graus, predominantemente ensolarado, máxima de 26 e mínima de 13 graus. Para a gente saber um pouquinho mais da previsão do tempo para Santa Catarina no geral e também os destaques do portal LS, nós vamos conversar, ouvir agora o nosso repórter Eduardo Fogaça. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Karen. Bom dia a todos os ouvintes do Vem Pra Cá. Começando essa quarta-feira, dia 23 de abril, falando um pouquinho sobre a previsão do tempo. Apesar do começo do dia um pouco mais frio e com a formação de nevoeiros aqui na região sul, a temperatura deve se estabilizar e, segundo a previsão da Defesa Civil, a temperatura deve permanecer entre 23 e 26 graus no decorrer do dia, com a noite um pouco mais fria, padrão para essa estação do ano. Falando um pouquinho de segurança pública, um caso infelizmente chocou a população de Tubarão na noite dessa terça-feira. Era por volta das 10h30 da noite, quando na principal avenida da cidade, Avenida Patrício Lima, avenida que dá acesso à cidade, aconteceu um crime bárbaro, Karen. Uma mulher que estava no carro junto com seu marido foi atacada a tiros, uns disparos vindos de outro veículo, e o crime acabou esse atentado acabou tirando a vida da mulher e deixando seu marido em estado grave no hospital. Até o momento, não se tem um culpado, não se tem um suspeito, mas a principal linha de investigação da Polícia Civil é que se trata de um crime familiar, principalmente ligado à disputa de herança. Dentro do carro onde aconteceu o atentado, foi encontrado um malote de R$ 50.000. O casal ele é dono de um posto muito famoso aqui na cidade de Tubarão, por isso é trabalhado nessa linha, envolvendo um conflito familiar por causa de dinheiro. Ainda falando de segurança, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa de 2025 e, para não me estender aqui,
eu atento para só dois números bem preocupantes, Karen. O primeiro, o número de pessoas flagradas sem cinto de segurança. Foram 542 flagrantes desse tipo, algo que é básico para quem frequenta a autoescola, mas que infelizmente foi um delito bastante frequente. Inclusive, foi o maior número de ocorrências na Operação Semana Santa, foram ocorrências relacionadas à falta do uso de cinto de segurança. Outro ponto bem importante que a gente precisa destacar é a questão do álcool e volante. Foram 147 motoristas flagrados durante os dias 19 e 21 de abril dirigindo sob o efeito de álcool. Para a gente concluir, ainda repercutindo a morte do Papa Francisco, ontem na Alesc, durante a sessão, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, destacou a importância do Papa Francisco para o Brasil e para a América Latina, falando sobre questões de ecologia, sobre a instabilidade política que, infelizmente, o continente viveu nos últimos 12 anos e outros demais assuntos, também da participação do Papa Francisco em 2013 no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude. Então, reforçou bastante essa importância do primeiro Papa latino-americano justamente para o seu continente de origem. Lembrando a todos os ouvintes que todas essas informações e mais detalhes estão disponíveis no portal Litoral Sul e novas informações amanhã no mesmo horário. Muito bem, obrigada, Eduardo Fogaça, que está estreando hoje com a gente, substituindo o nosso outro Eduardo, mas esse é o Fogaça. Obrigada, Fogaça, o nosso repórter lá de Tubarão, trazendo os destaques do Portal LS. E aqui a gente continua falando também um pouco mais sobre o falecimento do Papa Francisco e agora o desenrolar, né, na Igreja Católica para a escolha do novo Papa. E para além ou aquém das teorias de conspiração que sempre aparecem, né? Aliás, como tudo que envolve poder. A escolha do Papa na Igreja Católica segue não só um rito, mas negociações, defesas de ideologias, conveniências, disputas internas, mas muito diálogo, muito entendimento e também muita oração. É hora de ouvir e também de analisar para onde se pretende seguir e a quem se pretende seguir. A eleição de um Papa inicia com a posse de quem o precede, já explico. Assume e todo mundo já começa a prestar atenção nele, nas decisões dele, nas entrelinhas das decisões dele, inclusive, para onde ele está caminhando, como é que ele está movimentando a igreja. E é assim que começam a nascer os opositores, os apoiadores. E o Papa Francisco, quando montou o seu grupo de cardeais, ele não escolheu só aqueles que pensavam como ele, não. Ele escolheu também pessoas que já pensavam diferente dele, porque achava importante que houvesse esta análise com ideias diferentes para que não se sobrepusesse um grupo só, né? Mas então, sob vigilância religiosa, com perdão do trocadilho, né, inclusive, quem decide o futuro de uma das instituições mais poderosas do mundo é essa cúpula que eu acabo de falar, que avalia sistematicamente todos os passos do pontífice durante todo o seu papado. O ritual é antiquíssimo e preza pelo segredo absoluto e proteção contra interferências externas na hora da votação. Por isso, desde 1274, o conclave, que é esse colegiado de cardeais que elegem o Papa, se reúnem dentro da Capela Sistina, em Roma, sem comunicação com o mundo exterior, até que a decisão esteja tomada por pelo menos 2/3 desse colegiado. Os eleitores são cardeais com menos de 80 anos, que são escolhidos previamente pelo Papa, como se fossem os deputados, digamos assim, ou o Congresso Nacional, né, do Vaticano, escolhido, indicado pelo Papa, e essa é uma forma de manter sucessões, inclusive menos abruptas, mais suaves, que aliás não aconteceu, foi bem ao contrário na eleição do Papa Francisco, né? Porque saiu o cardeal argentino, o Papa Francisco, que muito simples e muito mais aberto ao pensamento liberal e progressista, sucedeu o Papa Bento XVI,
o alemão, linha dura, né, e conservador, que renunciou após 8 anos no cargo. Eles conduziram muito diferente, cada um no seu papado. Hoje, cerca de 120, 130, eles, cada vez que a gente lê ou vai atrás da informação, muda um pouquinho. Mas vamos imaginar que mais de 100 cardeais estão aptos a decidir não só o nome do próximo Papa, mas a abertura política interna e externa da Igreja Católica. Entre eles estão 7 brasileiros, 6 deles dentro da idade prevista para votar. O cardeal Raimundo Damasceno, que é arcebispo emérito de Aparecida, que tem 87 anos, não pode, então, exercer o seu voto porque tem mais de 80 anos. 2 desses brasileiros são apontados como possíveis candidatos. Os eleitores votam de forma escrita, um papelzinho, de forma escrita e secreta, o nome de quem eles julgam que deva ser o novo pontífice, e a eleição pode levar dias. O Papa Francisco foi eleito em 2 dias, mas como fica muito tempo em cima daquilo, parece que levou muito mais tempo, né? Foram 5 rodadas de votação para eleger o Papa Francisco há 12 anos. As sessões de votação podem acontecer mais de uma vez por dia, como aconteceu na última. Geralmente são 2, pode acontecer 3 ou mais, com períodos para conversas, para negociações e conquistas dos votos também. A cada votação, as cédulas são queimadas, depois de lidas, né, evidentemente, numa grande fornalha com vista para a Praça São Pedro, para onde os olhares de milhões de fiéis fixam a sua atenção, e tem pessoas, inclusive, lá pessoalmente aguardando, né, essa decisão. Quando se queima ali os votos, os papeizinhos, porque não teve pelo menos 1/3 de eleitores para determinado nome, então se queima e se coloca ali um ingrediente quando se queima nessa pequena fogueira, digamos assim, e quando a fumaça sai preta, significa que não houve consenso ainda, e quando a fumaça sai branca, então, significa que temos um novo Papa e que será anunciado oficialmente, né, para o mundo todo aí, e quem anuncia, inclusive, usa a frase muito conhecida já pela gente, quem acompanhou as últimas eleições, habemus papam, que é em latim, né? Bom, o Papa Francisco, como eu falei, ficou 12 anos no seu papado, e o seu funeral, ontem a gente já trouxe aí algumas informações, mas dentro de 9 dias, contando, né, a partir de segunda-feira, o conclave deve se reunir para eleger, então, o próximo Papa. Aí tem algumas sugestões aí, do mundo todo, de Guiné, das Filipinas, da Itália tem 2 ou 3, Estados Unidos, da Hungria tem também. E aqui no Brasil nós temos 2 nomes, e entre esses 2 nomes tem um catarinense, e não é só catarinense, é nosso aqui do sul, de Forquilinhas. Pensa bem, já pensou? A gente tem um Papa aqui de Forquilinha? Seria sensacional. Sabe quem é ele? Ele foi anunciado pelo Papa Francisco como cardeal da Igreja Católica em maio de 2022. O cardeal Leonardo Ulrich Steiner. E ele tornou-se o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Olha que bacana. Nascido em Forquilinha, aqui como eu falei, ele fez sua profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores em 1976, ainda com 25 anos, e foi ordenado sacerdote 2 anos depois. Nomeado bispo em 2005 pelo Papa João Paulo II, que que faleceu, né, em 2005. Ele tomou posse como arcebispo de Manaus em janeiro de 2020, após assumir o cargo ocupado por Dom Sérgio Castriani desde 2012. Bacharel em Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena, o cardeal também obteve a licenciatura e o doutorado em Filosofia da Pontifícia Universidade Antoniano de Roma. Ainda em 2020, ele disse ter considerado sua nomeação para cardeal como uma expressão de carinho, acolhida, proximidade e cuidado do Papa Francisco para com toda a Amazônia. Ele também declarou que a colaboração que pode oferecer ao pontífice é fazer com que a Amazônia seja lembrada
caso ele seja escolhido Papa, nós teremos os olhos todos voltados para cá, para o Brasil, para Santa Catarina, para o nosso sul, para a nossa Amazônia. Já pensou? Seria o primeiro Papa brasileiro e o segundo sul-americano. Mudando de assunto, vamos agora aos destaques do esporte com o nosso repórter Lucas Marques. Bom dia, Lucas. Um bom dia e um abraço a você ligado conosco aqui no Vem Pra Cá. Repórter Lucas Marques é quem chega com as informações do esporte, tratando das competições internacionais, jogos que aconteceram na noite da terça-feira. Teve bola rolando para a Copa Libertadores da América, jogos importantes em vários grupos, viu? A noite começou com o Alianza Lima do Peru batendo o Tajeres da Argentina por 3-2, teve a LDU do Equador empatando com o Flamengo em 0-0, jogo na altitude. Carabobo da Venezuela recebeu a Universidade de Chile, empatou em 1-1. O Internacional, o Inter de Porto Alegre, recebeu o Nacional do Uruguai, saiu perdendo por 3-0 e buscou o empate 3-3, uma recuperação histórica do Internacional jogando em casa na Copa Libertadores. O Colo-Colo do Chile empatou com o Racing da Argentina 1-1 e o Barcelona de Guayaquil perdeu em casa para o Universitário do Peru por 1-0. Bola rola novamente na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 7 horas da noite, tem San Antonio Bulu contra o Vélez Sarsfield e tem também o Olímpia contra o Peñarol, jogos dos decanos do Paraguai e do Uruguai. Às 9h30 da noite tem Independiente del Valle do Equador contra River Plate da Argentina, tem Libertad do Paraguai contra o São Paulo, tem Estudiantes da Argentina contra o Botafogo. E para encerrar a noite, às 11 horas da noite, tem o Atlético Bucaramanga da Colômbia contra o Fortaleza, equipe brasileira representando na Copa Libertadores. Ontem, terça-feira, também teve Copa Sul-Americana, o segundo escalão da América do Sul a nível de competição. Teve o Boston River do Uruguai batendo o Nacional Potosí da Bolívia por 2-1. Teve o Guarani do Paraguai superando o Independiente da Argentina, o rei de Copas, tem 7 Copas Libertadores, mas perdeu para o Guarani do Paraguai por 2-1. O San José foi batido pelo Once Caldas por 3-2 jogando em casa. O Vasco ficou no 0-0 com o Lanús da Argentina em São Januário. A equipe saiu sob vaias, inclusive o trabalho do técnico Fábio Carille é bem criticado. E o Melgar bateu o Puerto Cabello por 1-0, jogo válido pelo grupo do Vasco da Gama. Hoje, quarta-feira, tem mais Copa Sul-Americana também. 7 horas da noite, tem o Huracán da Argentina contra o América de Cali da Colômbia, tem o União Espanhola do Chile recebendo a equipe do Fluminense. Às 9h30, tem Caracas da Venezuela contra Atlético Mineiro, Vitória contra a equipe do Cerro Largo do Uruguai. E mais tarde, às 11 horas da noite, tem o Muchac Runa contra a equipe do União Santa Fé da Argentina. O Muchac Runa é uma equipe indígena do Equador. E ainda às 11 horas da noite, tem o Atlético Grau, equipe peruana, recebendo o Esportivo Luquenho do Paraguai. Tem muita bola rolando, jogos importantes de competições internacionais para você apreciar nesta quarta-feira. Aquele abraço e quem falou com as informações do esporte foi Lucas Marques. Muito obrigada, Lucas. Olha só, amores, agora a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e volta já com o professor Nico, que é diretor de esportes do clube Grêmio Fronteira, o centenário. Grêmio Fronteira, a gente já volta. A tabela da Unimed vai virar e essa é a última oportunidade para investir na sua saúde com o valor de 2024. Mas corra, que é só até o dia 28. São 50% de desconto por 6 meses e o mesmo valor do ano passado. Contrate antes do reajuste da tabela e aproveite condições imperdíveis. Ligue 3431-5909 e invista no plano da sua vida. Unimed Criciúma. Quando olhamos alguma coisa sob um ponto de vista fixo, a gente perde a oportunidade de contemplar o todo. Para conhecer as diferentes faces de algo, é necessário estar em movimento. São os múltiplos olhares que nos impulsionam para a melhor compreensão do mundo. Entre o respeito às individualidades e os trabalhos feitos em cooperação, surge o equilíbrio necessário para promovermos o bem comum. Entender o outro nos ajuda a compreender melhor o mundo. E é assim, respeitando, somando e incluindo, que há 56 anos a Unesc é um ponto de convergência do conhecimento. Múltiplos pontos de vista, expandindo nossos horizontes
com a pluralidade de uma universidade comunitária. Unesc, 56 anos. A nossa universidade. A Weber Cidades Inteligentes está transformando cidades e criando um novo conceito de urbanismo no Brasil. Com empreendimentos de destaque como Altos da Serra, o Três Caminhos, Quinta do Lago, em Tubarão, Visac e San Simone, em Criciúma, a Cidade Universitária e o Village, em Araranguá, e a Cidade Inteligente Guaíba. Cada projeto é pensado para promover qualidade de vida, inovação e o crescimento da região. Nosso compromisso vai além de entregar moradias. Criamos ecossistemas que conectam pessoas, negócios e tecnologia. Por acreditar no desenvolvimento do sul catarinense, agora estamos trazendo todo o nosso know-how para Araranguá, uma cidade estratégica para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, com um planejamento que une inovação, educação e qualidade de vida. Este projeto é um marco para a cidade. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a parceria da Weber com a Unisul e o ecossistema Anima, trazendo para Araranguá um polo universitário de excelência. Além disso, o projeto inclui o Hub Costa Serra Mar, que é um espaço de coworking pensado para estimular novas ideias, inovação tecnológica e networking, tanto para universitários quanto para empresários. Este ambiente é berço de negócios e iniciativas transformadoras. Outro grande marco deste projeto é o Hospital Imas, que é referência em saúde para toda a região. Com estrutura moderna, tecnologia de última geração e um atendimento humanizado, o hospital oferecerá o que há de melhor em serviço de saúde. Imagine viver ou trabalhar ao lado de um hospital que será sinônimo de segurança e qualidade. Este é o momento de realizar seu sonho neste projeto único. Ao investir agora, você estará aproveitando condições exclusivas da parceria Imas e Weber e desfrutará de um dos projetos mais promissores e rentáveis do sul do Brasil. A possibilidade de adquirir seu imóvel residencial ou comercial de forma facilitada. Aproveite esta oportunidade para viver, trabalhar e investir no futuro de Araranguá. Não deixe para depois. O futuro está sendo construído hoje e você pode fazer parte dele. Esta parceria tem como propósito ajudar e fortalecer o Imas e seus colaboradores. A nossa equipe está à disposição para tirar suas dúvidas. Construa seu futuro no empreendimento que está transformando Araranguá e toda a região. Bora fazer história juntos! Muito bem, vem pra cá que a gente está continuando então nosso programa e agora nós conversamos, como eu tinha falado antes, com o professor Nico, que é especialista em vôlei e agora está dando uma aula, sabe onde? Na direção de esportes do Clube Grêmio Fronteira Centenário, Grêmio Fronteira, e a gente recebe aqui então o professor Nico. Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, Karen, bom dia quem nos assiste e nos vê ao vivo, né? Nesse programa maravilhoso que eu tive a oportunidade de vir pela segunda vez hoje, né? É verdade. Falando naquela ocasião só de vôlei, hoje a gente vai ampliar o nosso bate-papo aí com mais modalidades, né? Que é um clube tão pujante, né? Que é o Grêmio Fronteira, né? Ô, Nico, eu acho que tu pegou uma das diretorias mais difíceis. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o Grêmio nasceu do esporte. E segundo, que essa nova diretoria, presidência e tudo mais, tem voltado os olhos com muito interesse e com muita vontade de investir nos esportes. Então, tu tá com uma empreitada grande aí, né, amigo? É verdade, né? Eu te confesso que isso tem um custo, né? O custo foi as minhas férias de janeiro, de verão. Pois é. Professor. Que assumiu em janeiro, né? Em janeiro, então, minhas férias teve que ser adiada e agora eu estou de licença prêmio da escola. Eu sou professor de escola pública efetivo do estado de Santa Catarina e a cada 5 anos nós ganhamos uma licença, né, prêmio,
que nos concede aí 3 meses para descansar. Só que não, né, amiga? Só que não. Só que não. Só que nunca. Entreguei pro Grêmio Fronteira. Uhum. O Grêmio Fronteira é um ecossistema muito grande dentro do esporte, araranguaense da região. E nós assumindo isso, né, obviamente a gente pega aí uma responsabilidade aí de fazer uma gestão de modalidades muito, algumas até um pouco carente de atendimento, e outra com muita visibilidade, que é o futebol, né? Algo que eu não tenho trilhado, né, há muito tempo, e estou agora envolvido com o futebol e as demais, inclusive modalidades de lutas também. Né? Então a gente está tomando um cuidado e trazendo toda a experiência na gestão, né, da modalidade de voleibol para gerir as demais modalidades. Está tendo, obviamente, sucesso aí, né? O pessoal tem comentado bem. E foi o futebol, né, o pontapé inicial para a criação do Grêmio, né? Tem uma história bem legal, né? Uma história, tinha um time. Sim. Eu morava, cara, desculpa te interromper, eu morava perto da Big Bom. Então era comum, eu me criei pulando os muros do Grêmio Fronteira para jogar futebol assim que voltava da escola às 5 horas da tarde. Uau. Então aquele chão ali, para mim, é muito familiar. Familiar demais. Porque eles falavam assim, que tinha um estádio. O estádio. Chegou a conhecer essa estrutura que tinha um estádio? Imagina, eu me criei ali dentro. Hoje estou em 56 anos. Então, minha juventude foi toda vivida na rua Regimento Barriga Verde. Sim, ali, a lateral. Né? Então, eu tive parentes que jogou no time do Araranguá Esporte Clube. Eu treinei no Araranguá Esporte Clube. Futebol. Daí tu descobriu que com a mão tu era mais alto. Descobri até os 12 anos, né? Como todo jovem adolescente, né? O primeiro material, a modalidade era o vôlei. E na minha época, o vôlei não era tão conhecido. Era o futebol. Era o futebol. O vôlei passou a ser conhecido a partir da geração de prata, que foi aquela comoção toda e tal. Mas até então, o sonho de todo jovem era jogar futebol. E Araranguá realmente tinha uma visibilidade por causa do Araranguá Esporte Clube. Né, que treinava e dava resultado naquele espaço ali. Né, então, né, eu caí no vôlei depois. Né? O que a gente observa, professor Nico, que nós estamos aí no 4º mês, na metade do 4º mês. Então, vamos contar 3 meses. O primeiro mês é só para se adaptar e pensar assim, meu Deus, onde é que eu tô, né? Então tem muito pouco tempo de trabalho efetivo que vocês estão conseguindo colocar em prática as ideias, os sonhos, as vontades de vocês. Mas a gente já percebe que muita coisa já foi mudada. De coisas simples, necessárias, de coisas muito significativas, como trazer os olhares de campeonatos ou de etapas catarinenses para acontecer aqui em Araranguá. Fala um pouquinho do que foi implementado pela diretoria de esportes, por essa nova diretoria. Essa nova diretoria, a gente, em segundo palavras do presidente, ele buscou uma diretoria técnica. Pessoas tecnicamente que ele entende com perfil para determinadas áreas. Né? Quando ele me trouxe, inclusive, até uma história, fui adversário dele de chapa de presidência no Grêmio Fronteira. A chapa a qual eu pertencia era do Marcelo, do Center Fábricas. Né? Mas como somos todos sócios e o nosso pensamento é ter um clube melhor, né, para todos os sócios, então ele não teve pudor em me chamar e eu aceitei, obviamente, porque também quero que esse clube, né, tenha uma certa, né, visibilidade e conforto para nós sócios, né? Mas o primeiro passo que a gente, ao entrar ali, olhou foi para a estrutura. Né? Foi para a estrutura e para a manutenção. E percebemos que na questão manutenção estávamos deixando muito a desejar. E o sócio, ele tinha muito lugar de fala e muita verdade no que ele falava. Eram reclamações de anos, de um chuveiro, de um ventilador, coisas que realmente dá conforto. A gente quer que o clube seja quase que a extensão da nossa casa. Claro. Né? Se eu tenho conforto em casa, eu vou lá praticar o lazer, eu quero ter, né, material bom, até porque o investimento do sócio é para que ele tenha as melhores condições. Então, a gente, nesse primeiro mês, a gente deixou toda a infraestrutura e também a manutenção em dia. Hoje, a gente não vê mais sócio reclamando. E já com plano
né, de investimento futuro, pistas de caminhada, Com fechamento obras maiores, aí, com ações de obras fechamento maiores. das áreas externas das quadras de areia, manutenção e reforma da quadra de tênis, que era um pedido muito grande, muito antigo dos sócios, né? E nesse período a gente está montando o nosso plano de trabalho, né? Cujo olhar principal é tornar o clube um formador de atletas, porque a vocação do clube é esportiva. Tem toda uma veia ali social, né, com baile de debutantes, festividades, até porque isso é o que caracterizou esse clube ao longo da história, agora com 100 anos, né? Mas também ele tem uma história muito grande dentro do esporte, a gente já comentou agora no início da nossa fala, né? E dentro do esporte a gente precisa entender que a formação de novos atletas é importante para se manter. Mas que atletas, que modalidades? No que vocês estão apostando agora? Inicialmente, nós estamos apostando na natação. Que tem uma história já, né? Uma história boa. Na natação, ela já está entregando resultados. Né? E resultados tamanho que a gente, frente à nossa devolução para eles. Né? Então, acho que a gente precisa se profissionalizar nisso, sabe? Ter uma entrega também para esses sócios que estão competindo pelo nome do clube e estão já dando resultados. Outro esporte é o vôlei de praia. O vôlei de praia tem um projeto fantástico dentro do clube, com a professora Amanda e o João. São os meninos, os jovens treinadores, né, que precisam muito de ajuda, e a gente tem feito isso. Outro esporte é o beach tênis. O beach tênis no sul de Santa Catarina, tá? É onde tem o maior engajamento nessa modalidade. Maior do que o norte do estado. Então, o beach tênis, digamos que ele pulverizou mais aqui no sul, em detrimento das outras regiões do estado de Santa Catarina. E como nós temos aí 8 quadras, né, de beach tênis e vôlei de praia e futevôlei, a gente entendeu que o beach tênis também é uma modalidade a ser olhada com carinho. Inclusive, nesse domingo, o presidente Evandro Conceição e tu estiveram aí numa das etapas do Catarinense. Sim, nós fomos lá para visitar essa etapa em Garopaba e também já assinar o termo de compromisso da realização de uma etapa estadual aqui em Araranguá, que vai dar 300 pontos, e aí já vou dizer de antemão, tá? Para o circuito sul-americano do ano que vem. Uau! Então vai ser uma etapa muito procurada pelos praticantes de beach tênis por conta disso. Esse circuito já iniciou, então? Já iniciou. A federação já iniciou já lá no início do ano com algumas etapas. Né? E a nossa etapa é uma das últimas... Não, é a última etapa que vai dar 300 pontos no ranking do estado. Gente, então se pega para capar, vai ser em Araranguá. Ó, até rimou, gostei! Araranguá vai ser... Então vai ser, Paulo, a gente já está se estruturando, vai ser de 5, 6 e 7 de outubro, mas nós estamos aí trabalhando fortemente nesse evento, porque é um evento que vai trazer praticantes dos 2 estados, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e talvez até alguns de fora. Então a gente foi lá, celebramos, tivemos uma ampla conversa com o presidente da Federação Catarinense de Tênis, uma pessoa fantástica, né? Almoçamos com ele, fizemos uma amizade muito boa, já com um olhar também para a formação. Né? E o terceiro esporte, que é um esporte que também se consolidou no clube, que tem história no Clube Grêmio Fronteira, que é o tênis. É verdade. O tênis, ele também já está trazendo título, porém os atletas estão jogando por outros clubes. E uma das coisas que a gente tem observado assim que chegou na pasta, Karen, é que como o clube ele não está federado na entidade da modalidade, né? Os sócios que querem almejar, sabe, crescer na modalidade, eles têm que buscar clubes que são federados. Claro. Por isso nós federamos o nosso clube a partir de agora no beach tênis, federamos na Federação Catarinense de Voleibol e vamos federar na Federação Catarinense de Tênis também. E a natação já está federada. Tá. Então essas 4 modalidades a gente já tem um olhar de rendimento já. Nesse circuito de beach tênis, voltando ao beach tênis, tem algum atleta nosso participando? Não, porque nós não estávamos federados. Digamos que todos são nossos, porém não estão ligados ao clube. Nós temos sócios nossos que estão treinando ali, que não estão representando o Grêmio. Por conta do Grêmio não estar federado. Como acontece Mas é muito difícil de conseguir ir lá e federar o clube, entrar. É muito difícil, é uma ação muito difícil. É uma ação facílima. Só precisa ter um plano de trabalho. Claro.
né? Tem um plano de trabalho. E isso definir o vocês que você fizeram quer. agora nesses primeiros Nesses meses? 4 meses a gente discutiu junto com o conselho do clube, né? Olhamos para a vocação do clube, olhamos a questão financeira também que envolve, né? Porque assim, a gente precisa-se de um investimento. O clube precisa investir, mas só que esse investimento ele pode voltar. Claro. E pensando na volta do investimento, nós também estamos trabalhando vincular o clube a uma entidade nacional que trabalha com recursos da Secretaria Nacional de Esportes, né, que é o CBC. Tão famoso CBC falado e propalado aí por mim nas rodas de conversa, que se chama Comitê Brasileiro de Clubes. Tá. É uma entidade que ela faz a gestão dos recursos públicos do esporte. E ela nasceu para gerenciar e apoiar os Recursos clubes nacionais, públicos. Públicos. Pode ser do Estado, pode ser da E nação. também da Loteria Federal da Caixa. Ah, sim. Então, esses recursos entram no CBC e o CBC faz a gestão desses recursos. Sei. E ele vai entregar para clubes e para entidades que fazem formação de atletas. Mas ele está voltado para clubes, o CBC, por quê, Karen? Por uma simples visão. Os clubes, eles, em Jogos Olímpicos, eles têm 98% das medalhas. Uau! Então, o CBC vai investir nos clubes. Os atletas estão treinando Nos clubes. nos clubes. Então, ele precisa ajudar os clubes. Então, esse recurso que entra no CBC, ele entrega para os clubes. Com escalas, né? Tu vai lá, clube aspirante, depois vinculado pleno, e aí tu vai escalando. Porque é uma meritocracia. O clube que consegue pódio, ele ganha mais recursos. Mas o clube que prova, que está fazendo a formação, só por ele mostrar que ele está fazendo a formação, ele já recebe recursos. E dentro desse ciclo olímpico de formação, né? Porque daí o CBC ele trabalha com ciclo olímpico, ciclo de 4 anos. Então começamos no ano, agora já estamos olhando para o ciclo de Los Angeles, né? Então tudo é voltado para Los Angeles. São 4 anos que ele vai investir nesses atletas para que ao final do ciclo em Los Angeles os atletas estejam preparados para ganhar as medalhas. Mas nós temos chance de entrar o CBC Com certeza. nos Com acolher. certeza. Já estamos entrando. Já estamos entrando no CBC. Então, inclusive agora, né, eu estava numa reunião com os dirigentes do CBC de Brasília, uma videoconferência para... Notícia quentinha! Quentíssima! Então estávamos hoje discutindo, né, a forma de vincular o clube. O nosso clube ele tem condições de entrar, Karen, como vinculado pleno pela nossa infraestrutura. Mas como esses assuntos eles são discutidos junto com a diretoria e o conselho deliberativo do clube, achamos por bem, nesse primeiro ano, entrar apenas como aspirante. Aspirante nos dá direito a quê? Nós não pagamos a contribuição associativa. Porque a partir do momento que tu paga a contribuição associativa, o retorno é maior. A gente consegue participar de licitações aí para compra de materiais, para investimentos em quadras esportivas, para pagamento de professores. Mas nesse momento a gente achou por bem não. Esse ano vamos apenas nos vincular. Beleza? Beleza. Mas nós nos vinculando, nós já ganhamos de cara passagem aérea para participar do CBI, que é uma competição interclubes nacional. Uau! Então agora a gente vai discutir junto à diretoria. Que acontece quando? Que acontece... Tem as datas lá no sistema. Mas esse ano tem. Esse ano. A gente já vai participar. Né? Então quando a gente entra nesse primeiro processo, a gente ganha 2 passagens aéreas para levar uma modalidade individual. Que é considerado vôlei de dupla, é uma considerada modalidade individual, que não é coletiva. O tênis, a natação. Então agora vem uma segunda discussão dentro do nosso plano de trabalho. Quem vai primeiro? Né? E aí o CBC dá todo o aporte financeiro para que faça a participação. E também aos seminários nacionais, né? Para gestores e para treinadores também. Então a gente vai entrar tudo dentro desse circuito de ciclo olímpico para capacitação, não só do atleta, como também do clube. É um projeto médio e longo prazo, obviamente, né? Porque nós temos um menino da natação de 12 anos, esse menino já está ganhando medalha. Sim. Só que para ele participar
desse circuito de CBI, de competição nacional, só a partir dos 14 anos. Oh, Então nós vamos ter que pecadinho. nós vamos ter que incubar esse menino, cuidar dele, para quando ele já ir, ele já está tendo pódio estadual, então obviamente é o menino que entra num ciclo olímpico. Não, agora recentemente foram 4 medalhas, gente. Ele vai entrar. De ouro. Então, muito provavelmente o clube pode ser que esteja aí com atleta olímpico. Não só dele, como também do vôlei de praia, que já temos histórico de pódio estadual. Por isso que o CBC é importante, porque ele vai dar um aporte para que melhore o treino e as condições para esse atleta desempenhar melhor. E o que a gente percebe também é que com essa mudança de olhar e de trabalho, o Grêmio continua com as suas atividades sociais, que são as festas mesmo, são os encontros, sabe? É a feijoada que tem todo ano, enfim. Mas acaba não ficando só para o sócio ou só para o lazer. Ele começa a mexer, inclusive, na economia da região, né? Da região, com certeza. Porque as pessoas também, então eu posso patrocinar esse atleta, então eu vou lá assistir esse negócio. Sim. E aí o clube começa a se movimentar de outra forma, né, professor? E nos interessa também ter um olhar muito amplificado da nossa região, da nossa micro e macro região. Porque nós queremos ter os melhores. Para ter os melhores, a gente tem que capacitar o nosso público ali do clube. Nós temos aí, dentro do nosso estatuto, o sócio-atleta, né? Que ele vai, obviamente, ele pode fazer parte desse time, desde que ele tenha esse mérito, e a gente pode avançar em cima disso. Só porque uma coisa que é importante falar para os sócios é que, assim, esse projeto, ele foi construído de maneira que não interfira na vida do sócio. Sim, claro. Tanto que os treinos, eles são pensados no momento onde não tem uma grande rotatividade de sócios. Tá tendo as aulas, tá tendo a diversão, que consiga conciliar as duas coisas. E ele vai acontecer durante o dia onde há uma diminuição de circulação. À noite já tem um movimento grande, o sócio, à noite ele participa mais da vida do clube e tal. Então, nós tomamos o cuidado de buscar esses horários aonde estão ociosos dentro do clube, para tornar o clube vivo realmente o dia todo. Não, aliás, falar em clube vivo, né, professor? Meu Deus, vocês são malucos, porque tá acontecendo, eu acho, 3 campeonatos agora ao mesmo tempo. Tem futebol, teve o torneio de beach tênis, vôlei, e é tudo. Tênis, tudo ao mesmo tempo. Futebol já começa já na semana seguinte. Então, assim, para ter uma ideia, teve dias ali que houve engarrafamento na rua. Parecia um baile. Lembra como baile debutante que tem engarrafamento para entrar? Estava tendo engarrafamento para o pessoal participar das competições. Que sensacional. Então a gente precisa olhar, inclusive, olhar a estrutura do clube para 10 anos. Porque hoje a gente já não consegue mais vender títulos por conta disso. Chegamos no limite máximo. Agora, as pessoas lá da infraestrutura têm que começar a olhar, inclusive, de como vamos fazer as construções futuras do clube, para que a gente não perca a nossa qualidade e o sócio possa ter acesso. Até porque ali tem um limite, né? Limitado o tamanho, né? Então não dá para crescer, dá para fazer um prédio, enfim, né? A gente precisa verticalizar o clube agora, né? Vai ter que verticalizar o clube. Verticalizar, porque hoje... É uma quadra inteira, mas ela é finita, né? E as famílias mudaram, né, Cláudio? Cari, hoje a família tem 2 carros no mínimo. Né? E às vezes a mulher vai ao clube com carro, o marido chega do trabalho mais tarde e vai também. Então cada família leva 2 carros. Então, só o estacionamento já é importante, e muitas vezes pensar, inclusive, em parcerias né, com prefeitura ou com outras entidades, para que as pessoas defendam o clube dentro desse processo de formação, não necessariamente dentro do espaço do clube. O clube hoje pode ter uma equipe de voleibol de quadra locando o ginásio de esportes. Com certeza. Com certeza. Então, hoje nos abre muito leque. As pessoas precisam torcer para o Grêmio Fronteira. É isso mesmo. Né? Essa que é a verdade. A torcida do Grêmio Fronteira. Né? E o Grêmio Fronteira ele vai defender a cidade, o município, né? Em parceria. Então a gente precisa mudar também esse olhar. Não é um clube fechado, não. Agora ele está se abrindo para a sociedade. Por um outro viés. Professor, parabéns.
Tá sendo incrível o trabalho de vocês em tão pouco tempo, né? Parabéns, obrigada por essa revolução toda, né? Acho que não só os sócios, a região talvez não esteja percebendo nesse momento, mas vai perceber muito em breve essa movimentação. E nós estamos sempre aqui disponíveis para ouvir essas novidades do Grêmio Fronteira. Muito obrigada pela tua participação. Sim, nós teremos aí, então, antes de concluir, né, nós teremos aí também algumas ações esse ano por conta dos 100 anos do Grêmio Fronteira. E aí, que sorte danada, né, Caio? Verdade. Eu caio de diretor de esportes no ano centenário. que o clube faz 100 anos, né? Então a gente já está conversando com os clubes da região para fazer algumas ações em conjunto. O Grêmio vai liderar essa chamada, né? Estamos olhando também para o seminário do esporte aí que o Grêmio Fronteira ele completa 6 anos, justamente no dia do aniversário do esporte, do né? esporte, Dia né? 1º de setembro. 1º de setembro. Então, a gente vai fazer ações esportivas aí, né? Também chamando os ex-presidentes e tal, né? Então, temos muita coisa aí a oferecer e para falar aí para nossos, né, sócios e também para nossa comunidade a respeito do esporte. Te agradeço aí mais uma vez pelo convite, estarei sempre à disposição em nome do clube. Ótimo, obrigada, professor Nico. Obrigado, Karen. É isso, meus amores, encerramos aqui hoje, mas amanhã voltamos a partir das 11 horas. Um beijo e até lá. Tchau.